Seria Jude Bellingham a melhor contratação do futebol europeu para essa temporada? Na minha opinião, sim. Mas como não se trata da minha opinião esse canal, vamos aos fatos depois da vinheta sobre os resultados dos placares desses jogos de quarta-feira e uma projeção para os jogos dessa quinta-feira. Manda, editor! Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Valdir Veríssimo, você está no canal VDP. Nesse vídeo eu vou falar sobre os resultados dessa quarta-feira de jogos de Conference League, Champions League e Campeonato Brasileiro e também fazendo uma projeção para essa rodada de quinta-feira com muitos jogos de Europa League, de Conference League e de Campeonato Brasileiro. Começando às 11h30, vitória do Lille por 2-1 contra o Olímpia. Não vou falar sobre esse jogo, afinal o Lille era muito favorito e confirmou seu favoritismo. Vamos então para as 13h45 da tarde, Grupo A da Champions League, uma boa quarta-feira de jogos de Champions League, assim como foi a terça-feira, começando então com Galatasaray e Copenhagen. Eu não fiz nada nesse jogo, não soube precificar, mas esse jogo acabou empatado. O jogo do Red, Real Madrid contra a União Berlim, mesmo tendo tomado um Red, eu costumo dizer que algumas entradas em que a gente termina em green, ela não tem valor, mesmo com o resultado sendo positivo. E às vezes algumas entradas, mesmo a gente tomando o Red, ela é uma baita de uma entrada. E foi o caso dessa entrada no Lei Real Madrid a 1,45, então um valor baixíssimo para a Lei. Acabei pegando esse Lei Real Madrid a 1,45, porém essa odd, essa entrada não bateu, mas poderia ter batido. Afinal, o gol do Real Madrid aconteceu no apagar das luzes, mais uma vez, como tem sido padrão nessa temporada. O Real Madrid não vem jogando bem. Eu tinha dito que esse Lei Real Madrid tinha muito valor por causa disso. Afinal, o Real Madrid vem tendo dificuldades mesmo na La Liga e pegou aí um time muito bem montado, que na sua história é uma história muito louca, na verdade, a do União Berlim. É um time recente, debutando na Champions League também. No ano passado, na temporada passada, se eu não me engano, o Real Madrid, na temporada retrasada, o Real Madrid também pegou um debutante em Champions League na sua estreia, que foi o Sheriff, e acabou perdendo. Então, dessa vez quase que o União Berlim também consegue repetir o fato. Não teve chances para vencer o jogo, mas dentro da sua proposta, dentro da proposta de jogo do Real Madrid e do União Berlim, foi um jogo muito bem jogado. Eu acho que os dois times conseguiram sim cumprir com o seu papel e realizar o seu objetivo dentro das propostas de jogo, e poderia sim ter terminado empatado e sido um ótimo placar para o União Berlim, e ainda melhor ainda a entrada para mim. Porém, eu acabei tomando também esse rédito: Real Madrid 1, União Berlim 0. O que vem fazendo o Jude Bellingham no Real Madrid não é brincadeira. Ele tem jogado muito bem com a bola no pé e tem sido decisivo, que isso, sem sombra de dúvidas, é, acho que o ponto principal. Com certeza ele já caiu na graça da torcida do Real Madrid, que ainda está sem Vinícius Júnior. Teve sim alguns desfalques, mas o time do Real Madrid é muito bom. Afinal, teve aí um time montado com Modric no meio, Modric que não vinha jogando já há algum tempo, o Russelu, ou Russelo, não sei o nome dele, para mim era Russelu, mas o narrador de onde estava dizendo Russelo, então com certeza ele estuda muito mais do que eu para ter uma boa pronúncia dos nomes. Então eu acho que, além do que fazia o Benzema, que era ficar ali enfiado entre os zagueiros e colocando a bola para dentro, eu acho que o Russelo tem sim um ótimo potencial de centroavante e também para armar o jogo ali, tem muita força física. Eu acho que ele vai dar muito certo no Real Madrid. Passando para Bayern de Munique e Manchester United, um jogaço, 4-3 para o Bayern de Munique. O Manchester United saiu perdendo por 2-0, mas não dá para desacreditar do Manchester United. Mas infelizmente tem pesado muito os jogos do Manchester United de fora de casa. Não consegue desempenhar, não consegue fazer bons jogos jogando como visitante. E não foi diferente, pegou aí o Bayern de Munique e acabou tomando um 4-3. Mas foi sim um jogaço que pode dar esperanças aí para o torcedor do United. Arsenal contra PSV. O Arsenal simplesmente atropelou o PSV, não tomou conhecimento, estreando então na Champions League depois de longos anos fora da Champions League. O Arsenal, que é sim um time que merece estar aí na elite do futebol europeu, do futebol mundial. Então, palmas aí para o Arsenal, que novamente está na Champions League e sim, na minha opinião, briga sim pelo título. Então, Arsenal 4, PSV 0. Sevilha contra Lens, eu precifiquei esse jogo. Para mim, na minha precificação, tinha dado um
Beck empate a 3,75, exatamente como tinha precificado. E uma odd de 1,97 para Lei Sevilha. Então o Lei Sevilha e o Beck empate bateu. Eu não fiz nenhuma entrada nesse jogo, apenas foi uma precificação, apenas foi uma análise. E essa análise foi muito bem feita. Então Sevilha 1, Lens 0. O bom time do Braga até tentou, pelo grupo C agora, o bom time do Braga até tentou segurar o ímpeto do Napoli, porém não conseguiu. O bom time do Braga que eliminou ali o Panathinaikos, que tinha eliminado o Olympique de Marseille, foi disputar contra o Braga essa vaga na Champions League. O Braga conseguiu 2 bons placares contra o Panathinaikos. Então o Sport Braga aí jogando a Champions League pelo grupo C, enfrentou o Napoli jogando em Portugal, mas o Napoli conseguiu ganhar o jogo. Bom time do Napoli também, mas porém eu ainda fico com o pé um pouco atrás desse time do Napoli em Champions League. Não sei até onde que esse time do Napoli vai chegar. Então Napoli 2, Braga 1. Pelo grupo D, Benfica contra o RB Salzburg. Na minha precificação, esse 8.4 back RB Salzburg tinha muito valor. Infelizmente eu não costumo fazer back, foi apenas a critério de informações e de análise, como eu precifico todos os jogos, então o valor tinha aparecido nesse RB Salzburg, eu tinha falado isso no vídeo anterior, e correspondeu, essa entrada aí bateu, o RB Salzburg conseguiu vencer o Benfica dentro de Portugal por 2-0. Pelo grupo D também, Real Sociedade e Inter de Milão, então uma dos finalistas da última edição de Champions League ficou no empate com a Real Sociedade jogando na Espanha 1-1, muito recente ainda, não vou fazer nenhuma projeção para os futuros jogos de Real Sociedade e Inter de Milão. Então finalizada essa rodada aí de Champions League, essa primeira rodada de Champions League, vamos para o Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, Goiás contra Flamengo. O bom time do Flamengo que não vem conseguindo jogar a bola, vem tendo muitos problemas extra-campo, problemas dentro de campo também. É um time que parece um catadão jogando, mas que está a um jogo de poder salvar o ano. Afinal, precisa vencer o São Paulo por 1-0 ou apenas vencer o São Paulo por 1-0 ou ganhar por 2-0 para se consagrar aí mais uma vez campeão da Copa do Brasil. O bicampeonato, já que ano passado tinha ganho também do Atlético Paranaense. Contra quem que São Paulo foi? Ah, não, o ano passado o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians. É bem verdade mesmo, ganhou os 2 jogos do Corinthians. E o Dorival Júnior era o técnico, o Dorival que está dessa vez do lado do São Paulo. Um jogo muito ruim, principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo até teve ali alguns lances ali em que o Flamengo poderia ter aberto o placar e ter conseguido pelo menos uma vitória pelo placar mínimo, mas ficou mesmo no 0-0. Eu acho que o Flamengo pode muito mais do que isso, mas pensando que o Flamengo tem um jogo decisivo no domingo, até que esse placar não foi tão ruim, ao contrário de São Paulo e Fortaleza. É verdade que o São Paulo entrou com o time reserva no Morumbi para enfrentar o Fortaleza. Teve a chance de até empatar o jogo enquanto estava 1-0 para o Fortaleza com um pênalti do James Rodrigues, mas ele desperdiçou de novo. E foi ele quem fez o gol para diminuir o placar. Afinal, o Fortaleza já ganhava por 2-1. Então, se o Flamengo está a um jogo de fazer história, o São Paulo está apenas um empate, apenas de não deixar o Flamengo jogar. O São Paulo nem precisa jogar no domingo, é só não deixar o Flamengo jogar. Um empate 0-0 dará esse título inédito ao São Paulo, que não tem Copa do Brasil e pode ser campeão de uma edição onde eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians e pode ser campeão em cima do Flamengo, ganhando no Maracanã. Então, esse título para o São Paulo é histórico, meus amigos. São Paulo 1, Fortaleza 2. O bom time do Fortaleza, inclusive à frente do São Paulo na classificação geral do Campeonato Brasileiro, bota então mais uma derrota para o São Paulo. São 8 jogos sem vencer para o São Paulo, que está há mais de 2 meses sem vencer no Campeonato Brasileiro. Fluminense contra Cruzeiro, um bom jogo, com certeza um bom. Não só pelo placar, assim, não diz muito o que foi o jogo. Foi 1-0 para o Fluminense, um placar mínimo, mas o Fluminense passeou em campo. Marcelo, quando entrou, deu show. Um golaço de falta, é verdade mesmo. Foi mesmo um gol que é difícil de a gente se ver hoje em dia. Não existe mais muitos gols de falta, mas o Fluminense conseguiu vencer o Cruzeiro por 1-0. A torcida deu um show também na arquibancada. O placar mínimo não mostra o que foi
o jogo. O Cruzeiro teve chances, é verdade, de empatar o jogo e até mesmo de vencer, mas o Fluminense foi muito, como posso dizer, muito objetivo na sua proposta e conseguiu cumprir o que talvez o Fernando Diniz tenha passado para os jogadores. Então, finalizados os jogos dessa quarta-feira, parabéns aí para o Fluminense, para o Fortaleza que conseguiu ganhar no Morumbi. Então vamos para os jogos de quinta-feira. Muitos jogos de Europa League, muitos jogos de Conference League, mas eu vou pegar aqui os jogos que eu acho que têm algum valor, os jogos com times que a gente conhece, o que eu conheço muitos times, eu não sei nem falar o nome, não sei nem qual é a liga desses times, mas eu separei alguns jogos aqui. Provavelmente a maioria deles com odds amassadas para o favorito e odds extraordinárias, odds altíssimas para o underdog. Às 13h45, Leicester contra Liverpool. O Liverpool que é um time de Champions League, vai disputar a Europa League. Com certeza vai brigar por título nessa Europa League. Vai fazer a sua estreia então fora de casa. E como eu disse, uma odd amassada de 1,35 para a vitória do Liverpool, 10,50 para um Leicester. Então ficarei de fora, mas o Liverpool entra em campo, faz a sua estreia pelo grupo E da Europa League. Pelo grupo F, Panathinaikos contra Vila Real. Aí sim pode ser que tenha algum valor nesse jogo, afinal o Panathinaikos é um time que não tem muita camisa em relação ao Vila Real, é um time da Grécia, então eu particularmente não acompanho o campeonato grego, mas eu tenho como parâmetro os jogos que o Panathinaikos fez contra o Olympique de Marseille e contra o Braga. E é um time que jogando em casa é um time muito bom, a torcida realmente comparece, empurra o time os 90 minutos. E até mesmo é verdade que o Panathinaikos teve a oportunidade de levar o jogo contra o Sport Braga para os pênaltis, teve nos pés do seu atacante a chance de fazer o gol e empatar o confronto, mas acabou perdendo e quem não faz toma. E no próprio contra-ataque desse jogo, dessa jogada, o Panathinaikos acabou sofrendo o segundo gol que matou o jogo. Panathinaikos contra Vila Real, em termos de camisa, Vila Real é muito mais conhecido, mas o Vila Real também não vem jogando bem. Então esse lei Vila Real a 3,15 pode ser que para mim tenha bastante valor. Eu estarei buscando esse lei Vila Real a 3,15, afinal na minha precificação eu pegaria esse lei a 3. Então a 3,15 ele está bem próximo do que eu precifiquei. Então tá dentro do padrão. Outro jogo então de Europa League, pelo grupo H, Bayer Leverkusen. Joga, mas também odds amassadas para a vitória do Bayer Leverkusen e odds altíssimas para o visitante. Pelo grupo A, Olympiacos também da Grécia contra o Freiburg da Alemanha. Também precifiquei, mas não tive mais EV nesse jogo, então também ficarei de fora. O West Ham também faz a sua estreia na Europa League. Temos aí então aquele caso de 3 pontos de mais EV, em que geralmente esse jogo termina com vitória para o time 1 ou para o time 2. Mas porém esse empate a 11,5 é muito alto, também ficarei de fora. Ajax contra o Olympique de Marseille, eu sinceramente não acompanho o campeonato holandês, não sei como está o time do Ajax, eu sei que dentro da Holanda é um time que sempre está brigando por título, sempre está encabeçando a tabela do campeonato holandês. Acho que o Olympique de Marseille pode jogar mais do que vem jogado, precisa ainda dar uma resposta à sua torcida, afinal perdeu a classificação para a Champions League em casa para o Panathinaikos nos pênaltis, esteve classificado durante o jogo, todo o segundo jogo, e acabou tomando um gol no finalzinho, então esse jogo foi para os pênaltis e o Olympique de Marseille foi eliminado nos pênaltis, então por isso está jogando a Europa League. Precifiquei, mas também não tive mais EV em nenhuma parte desse jogo. Pelo grupo D, Atalanta faz a sua estreia e também o Sport de Lisboa faz a sua estreia contra o Sturm, que é um time, não sei de onde que é esse time do Sturm, mas até precifiquei aqui, mas também é o mesmo caso, odds amassadas e odds altas para o underdog, então também ficarei de fora. Aston Villa também faz a sua estreia pela Conference League, no caso, pelo grupo E da Conference League, já falando de Conference League, então, encerrando Europa League. Estreia do Aston Villa às 13h45 pelo grupo E. Pelo grupo G, Frankfurt faz a sua estreia também. Então, dois times conhecidos aí, que também tem esse problema de odds amassadas e odds altas para o underdog. De Conference League é só esses dois jogos mesmo que eu vou falar, não tenho muito conhecimento para falar dos outros confrontos, são muitos times desconhecidos, na minha
nas minhas precificações, na minha história dentro da análise esportiva, são times dos quais eu não sei nem falar o nome. Então, finalizado campeonatos europeus, Europa League e Conference League, às 19 horas pela 24ª do campeonato, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco contra Coritiba. O Vasco, que é o 18º colocado, vai enfrentar o Coritiba, que é o 20º colocado, o Lanterna, que é o time que menos empatou e é o time que mais perdeu. O Coritiba tem uma campanha com... É o time que menos venceu e é o time que mais perdeu. Ele tem uma campanha com 14 pontos, 3 vitórias apenas, 5 empates e 14 derrotas. Dentro de casa, o Vasco tem uma campanha de 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos. Se não me engano, o Vasco volta a jogar em São Januário esse jogo, então é um jogo importantíssimo para o Vasco, para a sua torcida. Acredito muito na vitória do Vasco nesse jogo. Já o Curitiba, jogando como visitante, tem 5 pontos apenas uma vitória, 2 empates, 8 derrotas, 11 gols marcados e 29 gols sofridos. É a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, odd de 1.62 para a vitória do Vasco e 7.2 para a Lei Curitiba, então ficarei de fora desse jogo. Às 19h30, Atlético Paranaense contra Internacional. O Internacional, que tem o pior ataque da competição, com apenas 19 gols, não consegue marcar gols no time do Internacional. E é incrível porque é um semifinalista de Copa Libertadores da América. Mas se você também pegar como parâmetro o Boca Juniors, se eu não me engano, o Boca Juniors chega na semifinal contra o Palmeiras sem ter feito gols, também só empatando seus jogos, e inclusive com 2-0 nas quartas de finais contra o seu rival Racing. A campanha do Internacional fora de casa é de 11 pontos, 2 vitórias apenas, 5 empates, 5 derrotas, 7 gols marcados apenas e 15 gols sofridos. Já a campanha do Atlético Paranaense em casa é uma boa campanha, o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. Hoje esqueci o nome o name rights da Arena da Baixada, mas fica assim então. Não vou lembrar. A campanha do Atlético Paranaense jogando em casa é de 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Vai pegar então aí um time que não consegue fazer gols no campeonato, principalmente fazer gols jogando fora de casa. Acho sim que o Atlético Paranaense é favorito para esse confronto, porém uma odd de 1,91 para a vitória do Atlético Paranaense e 4,9 para a Lei Inter, para mim fica muito fora de cogitação. Então vamos passar para o confronto das 21h30, que é um confronto que aí, para mim é muito importante esse confronto, afinal se trata de dois times que estão brigando por título ainda. Um empate que pode distanciar o Botafogo, caso o Botafogo ganhe seu jogo contra o Corinthians. Uma vitória do Palmeiras, caso o Botafogo perca, aproxima o Palmeiras do Botafogo e tira o Grêmio da briga. Uma vitória do Grêmio aproxima o Grêmio do Botafogo e também do Palmeiras. Então esse confronto entre Grêmio e Palmeiras pode ser considerada, pode ser tratada como uma final antecipada de Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o quinto colocado com 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 38 gols marcados e 31 gols sofridos. Vai pegar o Palmeiras então aí que está na caça ao Botafogo. Eu achei que não era possível, mas caso o Botafogo perca o seu jogo nessa rodada e o Palmeiras ganhe do Grêmio, o Palmeiras se aproxima muito do Botafogo, afinal tem um jogo de confronto direto ainda contra o Botafogo. Então o Palmeiras, se tem um time que pode tirar esse título do Botafogo, é sim o Palmeiras, que é o segundo colocado com 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. É o time que menos perdeu nesse campeonato, tem 38 gols marcados e 17 gols sofridos apenas. Como visitante, o Palmeiras tem uma ótima campanha como visitante, apesar de ser o terceiro, mas tem números a ser levados em consideração. São 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas, é o time que menos perdeu como visitante e é a melhor defesa também como visitante, com 9 gols sofridos apenas e 19 gols marcados. A campanha do Grêmio como mandante é a terceira melhor, com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, com 25 gols marcados e 10 gols sofridos. Então é uma final, impossível prever alguma coisa para esse jogo. Tradicionalmente, Palmeiras e Grêmio fazem bons jogos, são jogos bons de se assistir. O Grêmio foi muito prejudicado na rodada passada, então caso o Grêmio ganhe esse jogo também, eu acho que a torcida do Grêmio vai ficar aí com uma pulga atrás da orelha. E se aquele pênalti tivesse sido marcado a favor do Grêmio contra o Corinthians no final do jogo, mas o se no futebol não existe, né? Fato é que
Essa odd de 2,50 para a vitória do Palmeiras, para quem curte fazer um back, até pode ser que tenha valor, afinal eu acredito que o Palmeiras vai jogar tudo. E aí sim poderemos ver a melhor versão do Palmeiras nesse ano. Afinal, na minha opinião, na minha análise, o Palmeiras ainda não conseguiu performar o que a gente sabe que o Palmeiras pode performar, não conseguiu fazer o seu melhor jogo. E talvez seja esse, além dos 3 pontos que vale para o Campeonato Brasileiro, seja esse o jogo que a gente pode colocar como parâmetro para o Palmeiras na sequência da Libertadores. Afinal, é um jogo que vale sim título brasileiro. Poderemos ver aí o Palmeiras com força máxima tentando ganhar do Grêmio e aproximando-se do Botafogo. Do mais, quero pedir para vocês aí, deixe o seu like caso você tenha chegado até aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pode comentar. E até amanhã com mais um vídeo da série Aposta VDP. Um abraço.